Eu dou graças a Deus, irmãos, que nós estamos fora da dispensação da lei, nós estamos na dispensação da graça. Mas na dispensação da lei, quando o sacerdote ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, era necessário que ele se santificasse antes. Era necessário que ele se purificasse antes, para não se apresentar diante de Deus de qualquer forma. E agora, irmãos, na dispensação da graça, a impressão que dá é que nós estamos, sabe, irmãos, negligenciando aquilo que é verdadeiro. Deus é verdadeiro. E a unção que Deus estabelece, irmãos, para a igreja dele, ela é verdadeira e ela acontece. Você crendo ou não, a diferença, irmãos, é que quando nós cremos, nós pegamos para nós. Quando nós cremos, nós absorvemos daquilo que Deus derrama sobre o culto, irmãos. Nós não podemos nos reunir nos cultos e sairmos dele do mesmo jeito, da mesma maneira, ou vir às vezes ao culto para cumprir um protocolo, para cumprir uma escala, dizer, olha, hoje é eu que estou, hoje não eu vou porque eu estou escalado. Não, irmãos, nós nos reunimos aqui porque nós amamos ao Senhor e porque nós somos dependentes dele. Quando Vanessa falava aqui, irmãos, sobre essa, como se fosse a primeira vez, eu me lembrei de um cântico de Felipe Rodrigues, que diz, como se fosse a primeira vez, eu vou te seguir, eu vou te honrar, eu vou te adorar, como se fosse a primeira vez. Conhece? Alguém conhece aí? Se não conhece, vai conhecer, que é muito bom. Amém? Na voz dele é melhor, fica tranquilo. Você se espantou com a voz, mas na dele é melhor. Mas, irmãos, nós precisamos nos reunir em Deus como se fosse a primeira vez. E sabe de uma coisa, queridos? A unção de Deus vem e ela pega todos aqueles que estão conectados. A unção de Deus, irmãos, ela é capacitadora, a unção de Deus ela é transformadora, a unção de Deus é curadora. Deus se manifesta da maneira que você precisa que Ele se manifeste. Amém? Se você está na igreja, irmãos, e a sua necessidade é cura, a unção de Deus vai se manifestar para cura na tua vida. Se a sua necessidade é libertação, a unção de Deus se manifesta para a tua libertação. Pastor, mas a minha necessidade é crescimento espiritual. Eu reconheço, eu sou ministro de Deus. Então a unção de Deus vai te capacitar para ir mais longe, para fazer coisas maiores. Jesus disse, quem crê em mim, farão obras como as minhas e ainda maiores do que essa. E isso, irmãos, nós dependemos da unção. Amém, irmãos? Percebe, irmãos, Ana Lúcia já falou aqui, claro, inúmeras vezes ela já falou, a unção no Antigo Testamento, ela vinha sobre três classes de pessoas. Quais eram as três? Quantos sabem me dizer? Reis, sacerdotes e profetas. Presta atenção, irmãos, que a unção vinha sobre pessoas específicas. E depois de um tempo, graças a Deus, a plenitude dos tempos veio Jesus, amém? Jesus veio na plenitude dos tempos para nos revelar Deus, para que nós tivéssemos conhecimento de Deus, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que aquilo que só os sacerdotes tinham, agora nós temos. De uma vez por todas o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, irmãos, sem ira, sem contenda, sem culpa, dizendo, papai, eu estou aqui. Amém, irmãos? Pela graça de Deus, nós somos quem somos. Mas presta atenção, lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, a Bíblia fala sobre aquela galeria da fé, aqueles homens poderosos, que pela fé fizeram proezas, pela fé fizeram coisas grandes, pela fé fecharam a boca de leões, pela fé escaparam ao fio da espada. Ei, pela fé, irmãos, as muralhas caíram diante deles. Muitas coisas grandes foram feitas pela fé, mas a Bíblia diz, irmãos, que todos esses homens, eles deram bom testemunho pela sua fé, mas todos eles morreram sem ter alcançado a concretização da promessa. E por que isso? Por haver Deus promovido ou preparado algo superior a nosso respeito. O que de superior Deus tinha para nós, irmãos? Era o Espírito dele dentro de nós, a unção de Deus, irmãos. Aquela unção que era derramada sobre os reis, sobre os sacerdotes e sobre os profetas. Agora a unção de Deus está derramada sobre você. Amém. Você está comigo? Agora, para que, irmãos, que nós temos dessa unção sobre nós? Diga, para reinar. Irmãos, se nós não estamos reinando, alguma coisa está errada. Porque existe unção capacitadora para mim e para você reinar sobre a terra. Reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre as situações. Você está comigo? Então você é rei aqui. Amém, irmãos? Porque uma unção foi derramada sobre a tua vida. Unção para quê? Para ser sacerdote, para oferecer sacrifício, para oferecer serviço ao Senhor, para representar Deus para o povo, para interceder pelo povo diante de Deus. Ei, eu e você somos ungidos, irmãos, para fazer essas coisas.
Unção para quê mais? Unção para profetizar. Unção para profetizar, irmãos. Você e eu temos a capacitação de Deus para profetizar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, interpretação das línguas, línguas celestiais. Ei, irmãos, nós temos essas coisas. Mas diante de tudo isso, irmãos, às vezes nós nos pegamos negligenciando algumas coisas. Deus, Ele continua querendo se mover, queridos. Deus continua querendo se mover. Este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus, o Deus de milagres. Deus continua querendo operar maravilhas, queridos, mas o que é que está acontecendo? É necessário que nós reconheçamos a unção do Senhor e nós não podemos negligenciar ela. Amém, irmãos? O autor aos Hebreus, ele fala, irmãos, não diretamente sobre a unção, mas sobre a salvação. Ele diz, como escaparemos nós? Se tornou firme a palavra pregada por meio de anjos e toda a transgressão recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ei, a palavra fala tão grande salvação. Por que tão grande salvação? Porque além de ser salvo e ser habilitado, irmãos, você tem a habilitação para entrar no céu, amém? Quando nós chegarmos lá, opa, cadê teu certificado? Jesus é o meu certificado, então passa batido. Você pode entrar. Porque você está certificado pelo sangue de Jesus. Você não negligenciou a salvação, você reconhece isso. Amém, irmãos? Então a salvação, ela te habilita para entrar no céu. Tão grande salvação, mas além dessa tão grande salvação que te habilita, irmãos, para estar direto com Deus, você recebeu da unção de Deus. Você recebeu da capacitação de Deus para viver o melhor nessa terra. E você não pode negligenciar isso. E como pastor, eu tenho autoridade para falar, então eu vou falar sobre você não expelir a unção. Sobre você tomar cuidado para não deixar a unção ser expelida, queridos. Tem cultos que o Espírito vai tomar o culto, irmãos, no meio dos louvores e acabou, não tem mais nada, é só louvor mesmo. É só adoração, é só dançar na presença do Senhor. E nós não podemos protocolar as coisas e dizer assim, não, esse aqui é o nosso jeito. Não, irmãos, tem o jeito de Deus fazer as coisas. Amém, irmãos? Mas tudo bem, nós temos o cuidado para não atrapalhar esse tipo de coisa. Nós temos o cuidado, irmãos, para deixar o Espírito se mover. Nós não temos um protocolo, temos sim os nossos projetos e planos diante de Deus, porque nós também temos propósitos, e Deus, Ele abençoa propósitos, mas nós temos o Espírito Santo, que Ele faz da maneira que Ele quiser o culto. Amém, irmãos? Às vezes, no meio de um culto, o culto vai ser todo voltado por causa de uma pessoa. Você vai vir aqui, você já tem rema, você já está indo para a escola de ministro, você é profeta, é sacerdote, e de repente a palavra vai ficar falando assim, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, e você vai dizer, mas... Aí até o louvor, de repente até o louvor aqui, o Caio começa a cantar, é para cantar não, tá, Caio? Não é uma... De repente o Caio começa a cantar aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, não é para ele não, Deus já entrou. Não é para você, que Deus já entrou na sua casa. Mas, de repente, por causa de uma pessoa, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito. Aí você que sabe tudo, a unção vai embora da sua vida. Porque você fica, Caio entrou na minha casa, está fora, hein, Caio, da palavra, hein, filho? Está fazendo rema, não? Está fazendo rema, não? Entra na minha casa. Você já é filho de Deus, cara, entra na minha casa. Aí você fica orando em línguas, irmãos. Deus vai revelar para você por que é o cântico. Ao invés de ficar julgando, porque quando você começa a julgar no meio de um culto, a unção saiu da sua vida, a unção vai pegar aquele que tem que pegar, e você ficou isento da unção. A unção veio e passou. A unção, irmãos, ela é poderosa. A Bíblia diz que a comunhão dos santos, no Salmo 133, a Bíblia diz que a comunhão dos santos, irmãos, ó, quão bom e quão agradável é, quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso da unção. Você percebe como o óleo é importante, como a unção é importante? É como o óleo precioso da unção que vem sobre a cabeça de Arão, corre pela barba e vai tomando toda a orla. Irmãos, é desejo de Deus que toda a igreja seja alcançada pela unção. Amém? É desejo de Deus que toda a igreja seja alcançada pela unção, mas às vezes a unção está passando e você está distraído. E você não pode ficar distraído, irmãos. Não venha para o culto para pensar lá na sua conta de amanhã que você tem que pagar. E esqueça as suas crianças, para isso nós temos departamento infantil, para que você não fique isento da unção.
Amém, irmãos? Não permita, irmãos, que nada roube aquilo que Deus tem preparado para você nesse culto determinado. Hoje é o culto de quê? Culto de ensino, sim ou não? Você precisa aprender alguma coisa. E no mínimo hoje você vai aprender a reverenciar Deus na hora do culto. Na hora do culto, irmãos, quando você para beber água, você interrompe a unção sobre a tua vida, interrompe a unção sobre a vida do teu irmão que está do seu lado, que ele se distraiu com você se levantando. Amém? Quando você para ir ao banheiro, você já interrompeu a unção que está sobre a sua vida e sobre mais meia dúzia de irmãos que vai olhar para você passando assim. Até o pregador, às vezes, então, irmãos, glória a Deus. Passando aqui alguém. A unção saiu. Kenneth Hagin escreve, irmãos, sobre tomar cuidado para não deixar a unção sair, irmãos. A unção é sensível. Olha aqui, irmãos, presta atenção nas preciosidades das coisas. Quando Jesus foi batizado por João, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele, sim ou não? Veio em forma de leão, é isso? Veio em forma de quê? Você já conseguiu chegar perto de uma pomba batendo pé? Já tentou chegar perto de uma pomba batendo pé assim? Vem cá, pomba! Já tentou isso? Você percebe como a unção é sensível? O Espírito Santo veio, ele poderia vir em forma de qualquer coisa, águia. O Espírito Santo poderoso em forma de águia. O Espírito Santo fortão em forma de leão, em forma de urso, em forma dos 4 seres viventes. Já estudou os 4 seres viventes do Apocalipse? É terrível, não quero ver eles nunca. Pelo menos não nesse corpo, não tenho capacidade. É estranho o negócio, cheio de olhos. Por detrás e por diante e por dentro. Que negócio esquisito é esse, gente? Sonha com um bicho desse para tu ver? É um dos 4 seres viventes descritos no Apocalipse. Não, ele poderia vir de qualquer forma, o Espírito Santo, mas ele veio na forma corpórea de uma pomba. Facinho de ser expelido, irmãos. A unção veio sobre Jesus porque Jesus estava sensível para receber dela. Essa unção veio, irmãos, não é à toa que veio em forma de pomba, só foi para ensinar você. De repente uma pomba está voando aqui, irmãos. A unção de Deus está passando aqui em forma de pomba e você está... Se você se mexer de forma imprópria, a unção vai embora. Toma cuidado, queridos, para nós não expelirmos a unção. Esses dias eu estava no culto lá em São Vicente, irmãos. E todo começo nós temos que doutrinar pessoas. De repente, chega a irmã com as 2 crianças dela e um negócio cheio de salgadinho. A irmã coloca as crianças quase que na cadeira da frente e abre o pote de salgadinho. Eu disse, irmã, leva as crianças lá para a salinha. Se você quiser dar salgadinho a elas, leva lá para trás. Aqui não, por favor. Porque até eu que estava pregando queria o salgadinho, querido. Aquele baconzinho, sabe? Aquele bacon gostosinho, cheiroso. Olha o tanto de gente que ia distrair aquele negócio cheiroso no meio do culto. Aí, como que a unção de Deus vai trabalhar nisso? A pessoa, de repente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, crente, trabalhou o dia todo numa obra pesada, saiu do trabalho e veio direto para a igreja. Nem almoçou. Já aconteceu comigo várias vezes. Vim porque eu amo ao Senhor. Aí eu sento, de repente, um menino comendo salgadinho daquele do meu lado. Eu cheio de fome, querendo comer até a cadeira. E o menino aparece com um salgadinho daquele. Aonde é que a unção vai pegar eu? Não pega, queridos. Então nós precisamos tomar cuidado, não deixar as nossas crianças, irmãos, eles não podem ser mal educados no culto. Você está comigo, irmãos? Quantos têm filhos aqui? Eu tenho 2, irmãos. Eu estou pregando para mim também. Eu não posso deixar, meu filho está crescendo, daqui a pouco ele vai querer engatinhar, correr por meio dessas cadeiras aí, não pode. Porque se ele fizer isso, atrapalha a unção de Deus de se mover. Porque uma criança está perturbando o culto. Tem uma ocasião, nos livros do irmão Hagin, ele fala que em uma ocasião, uma irmã estava com 2 crianças e as crianças estavam fazendo bagunça no culto. E ele tentando, irmãos, buscando da unção. O irmão Hagin era um homem espiritual, um homem sensível ao Espírito. E ele buscando da unção e a unção travada, não conseguia. Até que ele falou, irmã, se você não acalmar os seus filhos, eu vou mandar a polícia lhe prender. No meio de um culto. Quantos querem ouvir isso? Se você não der um jeito nos seus filhos, eu vou chamar a polícia e mandar eles levar você.
Porque eles estão perturbando a ordem do culto. Não pode, irmãos. Não pode, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo. Coloca lá em Apocalipse, por favor, capítulo 6, versículo 6. Para não dizer que eu não li texto nenhum, vamos ler algum, né? Presta atenção, irmãos, que até na visão que João teve, João só teve essa visão porque estava sensível no Espírito. Amém? Ele estava lá na ilha de Patmos, lá preso, por causa da palavra de Deus. E de repente Jesus se apresenta para ele, ele fica lá em êxtase total. Jesus se apresenta para ele e começa a dar visões para ele. E no meio da visão ele ouviu isso, ó. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, é aqueles que eu falei para você bonitinho. No meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Presta atenção que isso é uma visão do final dos tempos, onde a injustiça tomou toda a sociedade. Você percebe que existe injustiça na sociedade, sim ou não? A injustiça tomou toda a sociedade, uma medida disso, portanto, uma medida daquilo, portanto, mas a palavra diz: não danifique nem o azeite e nem o vinho, ou seja, nem a unção e nem o sangue, nem a unção e nem a salvação. Por quê, irmãos? Porque Deus já sabia que no final dos tempos essas coisas iam ser danificadas. Por isso ele nos dá conselho: não danifique isso. E a unção não pode ser prejudicada, irmãos, porque é na unção onde Deus se move no meio da igreja e é onde as coisas acontecem. Amém. Não podemos, irmãos, isso está acontecendo, não pode acontecer. Não podemos vir à igreja doente e sairmos da igreja doente. Porque a unção de Deus cura doentes. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E depois ele disse: olha, toda a autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Vão por aí, expulsem demônios, curem os enfermos. A unção de Deus, irmãos, é para estar manifesta no meio de nós. Mas porque às vezes nós estamos distraídos, ela não está acontecendo. Precisa acontecer, queridos. E deixa eu falar o que Jesus ensinou de muito precioso. A Bíblia diz que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Mas as grandes curas que os evangelhos apresentam não foi meramente Jesus Cristo, mas foi a fé das pessoas que faziam acontecer. Você sabe disso? Quantas vezes você já ouviu a mensagem da mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. Aí ela vai, corre no meio da multidão, toca nas vestes. Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Diga poder. Diga unção. Aquela mulher atraiu. A unção, ela pode ser atraída, irmãos. Do mesmo modo que ela pode ser expelida, ela também pode ser atraída. Você está comigo? Do mesmo modo, queridos. A unção de Deus pode ser atraída. Aquela mulher disse: se eu for e se eu tocar. Imagina, irmãos, você vem a um culto como esse. E você vem com um problema qualquer, seja ele na sua saúde física, seja ele na sua saúde financeira, espiritual, emocional. Você vem a um culto como esse e diz: se eu for, a palavra que vai ser pregada, ela vai vir cheia da unção e eu ficarei liberto. Irmão, você não pode sair do mesmo jeito. Porque você já veio determinado a sugar da unção. Você já veio determinado a chamar para você. Você está comigo, irmãos? O culto, irmãos, não é meramente uma reunião de crente, não, queridos. E nem pode ser. Se for, irmãos, nós vamos fazer uma reunião de crente daqui a pouco jogando futebol ali no campinho. Vai ter uma reunião de crente ali, cheio do Espírito, jogando bola. O culto não é só uma reunião de crente, queridos. O culto é onde o poder de Deus se manifesta, onde nós atraímos a unção dele, onde nós cantamos juntos, em uma só voz, para te adorar, em uma só voz. Os céus se abrem ao canto dos filhos teus. Aleluia. É assim, Caio? Manifestando sua glória nesse lugar. O que nós estamos fazendo quando estamos adorando, irmãos? Manifestando a glória de Deus nesse lugar. E aonde a glória de Deus vem, irmãos, nós somos ricamente abençoados. A glória de Deus se manifesta no meio do seu povo, queridos.
E quando a glória de Deus se manifesta, nós somos transformados sim. Nós não podemos sair da mesma maneira que nós chegamos. Nós somos transformados. Eu ouço, irmãos, de vez em quando eu ouço alguma coisa do tipo. Eu sou pastor, então geralmente é eu que convido as pessoas para ministrar. Então eu conversando com essas pessoas, as pessoas falam para mim assim, no dia que eu vou ministrar, eu não gosto de fazer nada, eu gosto de tirar o meu dia de oração. Quantos ministros nós temos aqui? Né? Eu gosto de me reservar um tempo, estudar. Sabe, irmãos, o que o apóstolo Bud dizia? Muitas das vezes eu já fui ministrado por ele, quando ele pegava no microfone, ele levantava as calças e dizia, irmãos, pergunta o que vou pregar. E todo mundo, o que você vai pregar, pastor Bud? Ele, não sei, irmãos. Não sei. Aí ele já começava dizendo, eu não me preocupo com o que vou pregar. Eu não tenho uma folhinha preparada que eu vou pregar. Porque, irmãos, eu tenho que ter uma vida de oração e uma vida de estudo para estar sensível ao Espírito, para saber o que você precisa ouvir. Nada contra os que estudam, tem que estudar, mas sempre. Não é estudar quando vai pregar, não, é estudar sempre. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, com pouco tempo eu fui líder de um grupo de homens, e uma das coisas principais que eu ensinava aqueles homens era, venha na igreja todos os dias, como se você fosse o ministro da noite. Não venha de qualquer jeito. Venha todos os cultos como se você fosse o pregador da noite. Porque se um dia nós precisarmos de você, você estará lá. Amém? Nós aprendemos com Marisete Garcia sobre esses dias no simpósio, que nós, os que trabalhamos na obra, somos como um estepe. Temos que estar pronto para servir em qualquer um dos 4 cantos do carro. Não é assim? Mas é ruim quando você vai pegar o estepe lá no porta-malas, o estepe está murcho. O pneu furou, aí você vai pegar o estepe está murcho. Como é que você vai andar com o estepe murcho, irmãos? O carro vai andar cambaleando porque o estepe não está bom. Quando nós temos uma vida, irmãos, voltada para Deus, não é no culto que nós vamos ser crentes, nós somos crentes em qualquer lugar. Durante o dia, você está lá, o céu se abre ao canto do filho seu, porque você está sozinho, né? Já te se entrega com o coração grato, manifestando sua glória nesse lugar. Você tem noção do poder que tem nessas coisas, irmãos? Sabe o que eu imagino? Eu imagino você andando, irmãos, adorando a Deus, você andando reconhecendo a unção, você andando percebendo quem você é, o que Deus fez para você. Você já anda com o nariz empinado porque você anda como um rei, sim ou não? Você anda pronto para fazer algo por alguém porque você também anda como um sacerdote, sim ou não? E você anda meio que farejando, como um profeta. O profeta anda assim, farejando. Assim diz o Senhor, meu irmão. Você já anda farejando porque você está conectado com a unção. É assim que nós devemos andar todos os dias. E aí, quando nós nos reunimos, irmãos, a unção vai cair sobre o lugar. O livro de Atos, ele fala que quando Cornélio, ele tinha o hábito de fazer orações e de dar esmola. Cornélio tinha o hábito de dar esmola e fazer orações. Era um costume de Cornélio. Cornélio, irmãos, ainda não conhecia a salvação, mas ele sabia que existia um Deus, ainda que com pouco entendimento, mas ele sabia que existia um Deus e ele orava constantemente a Deus, e ele tinha o coração grato ao Senhor, e ele tinha um coração generoso para dar esmolas. A ponto de certo dia um anjo aparecer para Cornélio e falar com ele, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram ao Senhor. O que Cornélio fez, irmãos? Ele atraiu da unção. Cornélio atraiu da unção. Atos capítulo 10, eu estou falando. Cornélio atraiu da unção. E aí o anjo diz, agora manda chamar Pedro. Posso dizer que Pedro era o pastor da época, sim ou não? Pedro era o pastor daquela igreja, amém? Agora manda chamar Pedro. Vai a tal lugar, assim, vai à rua chamada direita, assim, assim. Lá tem um homem chamado Pedro, chama ele para ele te falar tudo com respeito ao reino do céu. Cornélio manda rapidinho chamar Pedro, irmãos.
Pedro, ainda que meio religioso, tem lá uma visão, Deus mostra para Pedro que era para ele ir, animal sobe, animal desce, lençol sobe, lençol desce, e Pedro está vendo aquelas coisas, Senhor, não como nada impuro. Deus disse, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Ou melhor, não considere comum, nem imundo, não considere comum e nem imundo aquilo que eu purifiquei. Amém, irmãos? Então Pedro recebe, entende da visão e vai lá na casa de Cornélio. Quando chega lá, Cornélio está reunido com todo o seu pessoal, em uma casa. Cornélio está pronto, irmãos, para receber daquele poder. Cornélio está pronto para receber daquela unção, queridos. E a Bíblia diz que Pedro chega naquele lugar e Pedro começa a manifestar palavras, trazendo o conhecimento de Cristo. A Bíblia diz que ele nem terminou de falar, mas a unção caiu naquele lugar. O poder de Deus, o Espírito caiu naquele lugar. Irmãos, eu não sei como é isso, irmãos. É a primeira vez que a Bíblia diz que o Espírito cai. Porque quem caiu foi o diabo, mas o Espírito caiu naquele lugar. O que aconteceu? Aquele povo atraiu da unção. Eles estavam tão desejosos, queridos. Eles foram todos cheios do Espírito Santo, todos habilitados, capacitados por Deus, antes do batismo nas águas. Nem sei se eles haviam feito confissão de Jesus Cristo. Porque Pedro ainda está falando. Nem sei se eles ainda haviam confessado Jesus, mas eles desejaram da unção. E a unção caiu sobre aquele lugar. E eles foram os primeiros gregos, ou os primeiros gentios, a receberem o dom do Espírito Santo, antes do batismo. Aí tem gente na igreja que é batizado nas águas, passa 10 anos e não recebeu do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é nosso. A unção é nossa. Amém, irmãos? Aí tem um exemplo lá no Velho Testamento, que está com base na música que ele cantou, e eu nem sabia que ele ia cantar essa música, mas o Espírito já sabia. O Velho Testamento, 2 Crônicas, capítulo 5, e versículo de número 11. Você foi chamado para reinar, amém? Você foi chamado como sacerdote nessa geração. E você foi chamado como profeta dessa geração. Amém. A unção de Deus já te capacitou para essas coisas, amém, irmãos? Amém. Capítulo 5, versículo 11 diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem o seu turno. Em outras palavras, eles não iam pregar. Eles não iam apresentar sacrifício naquele dia, mas eles se santificaram naquele dia, sem respeitar o seu turno. Eles fizeram porque eles queriam fazer. Amém, irmãos? Eles fizeram porque eles queriam essa sensibilidade em Deus. Eles queriam que alguma coisa acontecesse naquele lugar. Eles estavam fazendo o quê? Inaugurando a igreja. Era a inauguração do templo. Eles estavam inaugurando o novo prédio. Amém, irmãos? Aleluia! E eles se santificaram sem respeitar os seus turnos. Eles fizeram porque queriam fazer. Eu quero vibrar com isso. Amém? Versículo 12 diz: e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, percebe que eles estavam todos bem vestidos? Eles estavam numa festa, irmãos. Onde as coisas acontecem, é motivo de festa. Amém? Então não é de qualquer jeito. Eles estavam todos vestidos de linho fino. Onde é que eu estou? Tá. Estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes. Olha quantas pessoas se santificaram, sem respeitar o seu turno. Era um por vez, mas tinha 120 santificados, sem respeitarem o seu turno. Não era a vez deles, mas eles disseram: não, é minha vez. É a minha vez, é a minha vez, eu quero isso. Eu quero isso. Você está comigo, irmãos? Não era a vez deles, mas eles decidiram: não, é a minha vez, eu quero experimentar disso, é hoje. Hoje é o dia que vai acontecer, eu quero isso. E aí, irmãos, 120 homens, 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono ou numa só voz... Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças.
E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu da sua nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar. Por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa, irmãos. Esse é o ambiente que nós precisamos gerar nos cultos dessa igreja. Todos os cultos, irmãos, a glória do Senhor encher esse lugar, a ponto de nós nem conseguirmos fazer mais nada, porque a glória do Senhor encheu, irmãos. Não dá mais, de repente o músico está ali caindo no chão porque ele não aguenta mais por causa da glória. De repente o pregador que vem pregar aqui, ele não consegue nem abrir a boca, porque o povo está derramado na presença de Deus. A glória encheu a casa, queridos. É assim que devem ser os nossos cultos. E quem vai fazer isso? O pastor? Não, irmão, somos nós. Você pode até fazer com que a unção saia da minha vida aqui, ou da vida do pregador. O pregador está numa unção tão gostosa, de repente você quebra a unção. Quantos já viram, irmãos, no meio de um culto, de repente, do nada, alguém começa. Aí, se for do Espírito, irmãos, todo mundo vai estar fazendo. Mas, de repente, aquela pessoa só roubou tudo que estava acontecendo e você nem percebeu. Precisamos discernir onde é que o Espírito está nessas coisas. Amém? Você percebe que quando alguém está se movendo no Espírito, a pessoa se levanta lá da última cadeira, ela dá 3 voltas correndo na igreja e não atrapalha ninguém? Você já percebeu quando o Espírito está se movendo? Quando a unção cai sobre o lugar, a pessoa se movendo no Espírito não atrapalha ninguém. Mas quando alguma coisa está te atrapalhando, irmãos, pode crer, não é da unção não. Não pode, irmãos, o Espírito não atrapalha a si mesmo. Você está comigo? O Espírito não vai atrapalhar a si mesmo. Deus vai se mover no meio de nós, irmãos, e pessoas vão se levantar no meio de nós, com grandes feitos, mas guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, e o Espírito vai testificar, irmãos, com todos os outros, de que Ele está operando no nosso meio. Para isso acontecer, o que nós precisamos? Considerar a unção coletiva. Se você quiser um tema para essa mensagem, é considerando a unção coletiva. Nós precisamos considerar isso, queridos. Precisamos considerar o que Deus faz no meio do culto. Porque senão, queridos, nós vamos vir ao culto e nós vamos sair do culto e estamos do mesmo jeito. E deixa eu falar algo para você, irmãos. Aonde há fogo, o povo vem para se aquecer. Aonde tem fogo, irmãos, atrai. Aonde tem fogo, vai atrair as pessoas. As pessoas vão achar refrigério em nós, as pessoas vão encontrar refrigério, as pessoas vão se aquecer em nós, irmãos, elas vão nos encontrar aquecidos e elas vão se aquecer também. Mas quem é que vai botar fogo? Quem vai fazer o Espírito cair aqui? A unção cair sobre esse lugar? Diga, somos nós. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé comigo, eu quero orar com você.